Olá e bem-vindos! Hoje o nosso foco é um gigante do futebol brasileiro, o Sport Clube Internacional. Uhum. A gente está aqui no final de 2025, olhando para o futuro, para a temporada de 2026, que parece ser um momento, assim, de virada para o clube. Uma enorme transformação, né? Exato. E para a gente entender o que está acontecendo, temos um material bem rico, notícias do clube, imprensa, uma análise tática em vídeo super detalhada. E a peça central, né? O relatório de gestão do Inter de 2024. É ele que dá o tom de tudo. É isso, a nossa missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeças e entender qual é a visão do Inter para o futuro. E olha, é um quebra-cabeças bem complexo. Porque não é só uma troca de técnico, umas contratações. O que as fontes mostram é uma reestruturação fundamental que nasceu de uma crise muito profunda. Exatamente. E esse relatório que você mencionou, ele usa uma palavra muito forte para definir o ano de 2024, superação. Sim, é a primeira coisa que chama atenção. E a pergunta que fica é, o que exatamente eles tiveram que superar? Tiveram que superar uma catástrofe. O evento central ali foram as cheias, né? As enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Nossa, E o impacto no clube foi direto, foi brutal. As fontes mostram que o Beira-Rio, o estádio, ficou inutilizável por 70 dias. 70 dias. E o CT, o Centro de Treinos Parque Gigante, ficou parado por impressionantes 120 dias. 4 E meses. não foi pouca água, eu vi as imagens no relatório, são difíceis de olhar, é tudo submerso. O documento fala que a água passou de 2 metros de altura em alguns pontos. É uma dimensão de desastre que paralisa qualquer organização, né? Completamente. E daí vem o efeito cascata. O clube virou um time nômade, teve que jogar em Barueri, Criciúma, Florianópolis. Imagina o desgaste para todo mundo, jogadores, comissão. Total. E, desportivamente, isso se refletiu nas eliminações. Caíram cedo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, que são competições-chave. E financeiramente também, né? Vamos falar dos números, porque são bem concretos. Uhum. O relatório estima uma perda de quase 60 milhões de reais só em prêmios que eles esperavam ganhar e não vieram. E a consequência disso foi um déficit no ano, né? Exato. Um déficit de 34,5 milhões que a gestão atribui, assim, diretamente a essa tragédia. O que é fascinante, e aí entra a tal da superação, é o outro lado da moeda. É a resiliência. Fim. O relatório destaca muito a lealdade da torcida colorada. Mesmo com o time jogando longe, mais de 779 mil pessoas foram aos jogos do Inter como mandante. É um número absurdo. É como se a comunidade tivesse abraçado o clube com ainda mais força, né? Exatamente. E essa energia parece que contagiou o time em campo. A recuperação do Brasileirão foi notável. Sob o comando do Roger Machado, que entrou no meio da confusão. Isso. Eles conseguiram uma série de 16 jogos sem perder. Uma sequência que não só salvou a temporada, mas, sabe, redefiniu E tem um detalhe com um sabor especial para o torcedor. o Grenal. Exato. Pela primeira vez no século, o Inter venceu todos os clássicos grenais do ano. Inacreditável. No ano em que perderam a casa, não perderam para o maior rival. É uma história impressionante. É um ano de extremos, devastação de um lado e essa demonstração de força do outro. E esse contexto todo de 2024 é a base para tudo que a gente vai falar agora. É isso. A crise forçou uma reflexão. E a resposta não foi só consertar, foi reconstruir mais forte. O que nos leva à nova estrutura de comando para 2026. E essa nova estrutura começa com um nome que, nossa, é puro história do clube, Abel Braga. Abelão. Aos 73 anos, ele volta como novo diretor técnico, o técnico da Libertadores e do Mundial de 2006. Uma lenda. Mas é importante dizer, as fontes do clube deixam bem claro que não é um cargo simbólico, sabe? Não é o embaixador. Não. A função dele é de liderança estratégica. É ele quem vai guiar o futebol, garantir a integração da base com o profissional, dar apoio no dia a dia. É uma posição de influência real, ativa. É a experiência, a alma do clube ali, supervisionando tudo. E a segunda peça dessa estrutura é o Fabinho Soldado, o novo diretor executivo. Uhum. Um nome que também tem história no Inter. E, peraí, Fabinho Soldado, ele não era jogador daquela equipe do Abel em 2006? Exatamente. É aí que a gente junta as peças e a estratégia fica clara. Caiu a ficha. Fabinho Soldado é o volante, o homem de confiança do Abel dentro de campo naquele time campeão.
E as notícias dizem que o próprio Abel foi essencial para trazer ele agora como executivo. Então não foi coincidência, foi um plano. Eles estão recriando uma parceria de sucesso, só que em outras funções. Perfeito. O mentor estratégico, que é o Abel, e o antigo jogador de confiança dele como braço executivo. Já existe um alinhamento, uma confiança mútua ali, né? Que já vem de fábrica, digamos assim. Exato. E a contratação do soldado parece ter sido uma jogada muito inteligente do Inter. Eles aproveitaram uma oportunidade. Como assim? As reportagens da época da saída dele do Corinthians são interessantes. Indicam que não foi por incompetência. Pelo contrário, a expressão que usam é que ele estava sendo fritado internamente. Ah, a boa e velha política interna do futebol. Pois é. E o Inter, muito esperto, aproveitou a situação. Trouxe um profissional valorizado que ficou disponível por causa de um ambiente conturbado em outro lugar. E com isso eles criam uma narrativa de liderança muito forte. A lenda supervisionando e o seu soldado executando. Uma dupla muito coesa. Mas não adianta ter uma gestão alinhada se a ideia de jogo não for clara. E para isso, chegou o uruguaio Paulo Pesolano. Uhum. Ele disse numa entrevista que 2026 será um ano de transição para catapultar o Inter de volta ao seu lugar. Palavras bem ambiciosas. O que a gente sabe do futebol que ele propõe? A análise tática em vídeo que a gente viu do canal Futre é muito, muito boa. Ela desmonta o pesolanismo. E o que ela diz? Ofensivamente, o estilo é de uma verticalidade extrema, transição rápida é a alma do time, não tem aquela posse de bola que não leva a nada, sabe? Entendi. O goleiro participa muito da construção, ou com passes curtos para atrair o adversário, ou com lançamento longo para atacar o espaço. A análise fala bastante dos laterais, né? Que parecem quase pontas no esquema dele. Sim, muito agressivos. E na criação dos triângulos pelos lados para avançar. É um futebol com padrões bem definidos. Muito trabalhado. E tem um padrão-chave que o vídeo mostra que é fascinante. O time, de propósito, atrai a marcação do adversário por um lado para atacar rápido pelo lado oposto. Isso, criar um desequilíbrio de propósito na defesa rival. E quando a bola chega na linha de fundo, a ordem é clara. Ter sempre 3 ou 4 jogadores atacando a área para finalizar. É um futebol direto, elétrico. O que me faz pensar no outro lado. Com um time tão vertical, com laterais tão ofensivos, como eles se defendem? Isso parece uma receita para sofrer contra-ataque. Excelente ponto. E a filosofia é a mesma. Intensidade máxima. A palavra é pressão pós-perda. Perdeu, pressiona. Imediatamente. É uma reação coletiva para recuperar a bola o mais rápido e o mais na frente possível. A análise descreve a criação de zonas pressionantes, onde vários jogadores cercam quem está com a bola para forçar o erro. Então a melhor defesa é um ataque agressivo à posse de bola do outro time. Exatamente. O bloco defensivo joga lá na frente, num 4-4-2, com marcações individuais muito agressivas. Não é um time que espera, é um time que provoca o erro. O que exige uma condição física impecável. Total. E uma disciplina tática gigante. Mas, se funciona, sufoca o adversário. É, sem dúvida, um futebol moderno, energético. E essa mentalidade do Pesolano parece ir além da tática. Teve um detalhe na entrevista dele que me chamou a atenção. A parte sobre a comissão técnica dele? É essa mesma. Ele falou da escolha dos assistentes, citou um rapaz, Mauro Jarudit, de só 24 anos. Bem novo. E quando perguntaram o que ele buscava neles, a primeira coisa que ele disse foi que sejam boa gente. Nossa. Só depois ele falou de competência, de ambição. E isso diz muito, né? Num ambiente de pressão absurda como é o futebol brasileiro, ele priorizar o caráter, o bom ambiente, pode ser um diferencial. Ele não quer só um time, ele quer criar uma cultura. Exato. Então, o que a gente tem até agora é uma liderança com raízes na história do clube, um técnico com uma visão de jogo moderna, mas as fontes indicam que a transformação é ainda maior, né? Muito maior. E aí a gente volta para o relatório de gestão. Mas para olhar a estratégia de negócio. O sinal mais claro disso é a contratação da Bain & Company, uma consultoria estratégica global. Isso é uma linguagem do mundo corporativo entrando com tudo no futebol. Totalmente. E os pilares dessa nova estratégia são bem claros no relatório. Primeiro, gestão orientada por dados. Dados. Eles falam em criar um data lake,
um grande repositório central de dados. Eles têm informações de mais de 330 mil torcedores e querem usar isso para ter uma visão 360 graus de cada um. O que leva ao segundo pilar, a segmentação, mapear as personas dos torcedores. Isso, em vez de tratar todo mundo igual, eles querem entender quem é o cara que vai em todo jogo, quem mora longe e consome online, quem vai com a família, para personalizar a comunicação e os produtos. Que faz todo sentido. E o terceiro pilar, claro, é a monetização. Com base em todos esses dados, eles identificaram 51 iniciativas. 51? Sim, e o potencial de receita incremental que o relatório estima é entre 364 e 510 milhões de reais até 2026. São números gigantescos. E não são ideias vagas, né? O relatório detalha isso. Não todas as 51, mas aponta os grandes projetos. A revitalização do Gigantinho, para virar um centro de eventos. Um projeto imobiliário no entorno do Beira-Rio, com torres comerciais e residenciais. E talvez o mais ambicioso. Que é? A construção de um novo e gigantesco CT em Guaíba, Gigantesco em que nível? numa área de 88 hectares. O plano é ter 14 campos de futebol, um mini-estádio, hotelaria para a base e para o profissional. É um projeto de legado, sabe? Para garantir a excelência por décadas. Ok, vamos juntar todas as peças. Depois de um 2024 de superação, o Inter não está só se recuperando, está se reinventando de forma muito estruturada. Uhum. A estratégia parece ter 3 pilares claros. O primeiro é a liderança, com essa fusão do passado lendário do Abel com um talento executivo do Fabinho Soldado. O segundo pilar é dentro de campo, a aposta clara num estilo de jogo de alta intensidade, vertical, agressivo, com um treinador como o Pesolano que busca uma identidade forte. E por fim, o terceiro pilar, que talvez seja o mais transformador a longo prazo. A reestruturação do modelo de negócio. Uma gestão com dados, com planejamento empresarial, focada em maximizar a receita. E isso nos leva a uma reflexão final. Há uma pergunta que fica no ar sobre tudo isso. Diga. O próprio relatório do Inter analisa o cenário do futebol brasileiro que está mudando. Menciona as SAFs, a nova estrutura das ligas, a entrada de investidores. O clube reconhece que o mercado está mudando radicalmente. Exato. E, no meio disso tudo, o Internacional continua sendo uma associação civil sem fins lucrativos, o modelo tradicional. Então a grande questão que fica é: A questão é: será que toda essa profissionalização, esse plano estratégico, essa linguagem de monetização, data lakes, será que tudo isso é o último passo antes da transformação do clube em SAF? ou, pelo contrário, será uma tentativa ambiciosa de provar que o modelo associativo tradicional, quando bem gerido, ainda consegue competir e vencer na nova era do futebol brasileiro? A resposta a essa pergunta pode definir não só o futuro do Inter, mas o caminho para muitos outros clubes no país. É uma encruzilhada fascinante.